Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Hoje vamos falar de cancelamento. Assunto do momento aí, hein? Assunto quente. Vamos esperar a Ana Paula. Oi, Alessandro, tá bom? Ó, já temos aí mais de 100 pessoas. Aula em carioquês. Não, não vai ser tudo em carioquês, porque a Ana Paula não tem sotaque carioca, né? Sotaque carioca só eu. Ana Paula tá entrando aí. Mas o Ei, Ana filho Paula. tem! E aí? O filho fica aqui no carioquês danado. Ah, o filho fica no carioquês? Meu filho tem um sotaque assim, muito carioca, né? Nasceu, e cresceu no Leblon e nossa, esse meu óculos tá horrível. Peraí que eu não tô enxergando nada. O meu grau já era. Esse aqui já não tô enxergando mais nada. E o Gabriel, ele tem muito sotaque carioca. Nossa, Aham. é uma chiadeira lá em casa. Mas você é da Zona da Mata, de Minas, né? Eu sou do Perto sul do de Rio. Minas. Ah, sul de Minas. Sul de Sul de Minas. Minas. Não, sul de O- Minas tem o sotaque mais. Não, não é o sotaque da Zona da Mata. Na Zona da Mata a gente vê o pessoal ainda que é quase que com o chiado do carioca, né? O pessoal de É, X de fora. Juiz de Fora. É. Não, mas lá em casa o Gabriel tem. Se eu fico no Rio muito tempo, porque eu morei quase 15 anos no Rio, né? Aí às vezes eu começo a dar uma. Eu fico com todos os meus amigos de lá e eu fico dá uma arrastadinha assim de vez em quando sem querer. Aí se eu fico em Minas com a minha mãe, nossa, aí vem o mineirês assim, aqui, vamos ali um cadinho, vamos lá, vem cá. É, mas eu moro em Minas já tem um pouco mais de 7 anos e a gente não perde o sotaque do Rio, Ah, mas o né? carioca não Tem perde. como perder. Às vezes eu mando um ai no meio, aí sai um negócio meio misturado, mas o chiado realmente não perde. O chiado É, não perde. Deixa eu ver, antes vamos ver aqui uma questão técnica. Na minha última live, o pessoal reclamou muito que tinha gente tumultuando nos comentários. Você acha que a gente mantém os comentários, tira? mantém, se aparecer algum engraçadinho aí, você sabe como tirar ele daí dos comentários? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. É só se aparecer algum engraçadinho, assim, falando bobagem, você clica, você sabe que você pode descer e ver o comentário de novo, né? Aham, sim. Aí você desce, clica naquela pessoa e aí aparece assim, esconder, e aí essa pessoa vai para o espaço sideral e nunca mais vê uma live sua. Ah, beleza, beleza. O problema é que quando eu tô falando, geralmente eu nem consigo prestar atenção nos comentários, né? Mas beleza, avisem aí se tiver alguém tumultuando. A outra tinha, né, um sujeito querendo cagar regra na live, mas eu nem vi e a live rolou, enfim. Temos aí presença ilustre, Bernardo Kister, beijo. Ah, beijo, Bernardo. Se Beijo. outras pessoas entrarem aí, agora eu vou começar a falar, eu não vou conseguir ver. Eu não É sei se entrou. quando se acontecer de algum engraçadinho falar alguma coisa aí, principalmente falta de respeito, o pessoal sempre avisa. Ah, então beleza, beleza. Bom, então vamos lá, que o Instagram ele limita 1 hora nas lives, né? Então a gente às vezes tem que encerrar com coisa ainda faltando. Tem muito assunto para falar. Você, Ana Paula, a gente já sabe que você é mestra aí do cancelamento no Twitter. Nós duas frequentamos não só o Instagram, mas nós frequentamos muito o Twitter. E o Twitter
muito mais do que Instagram, é a rede do cancelamento, é a rede do ódio, né? Eu digo que o Facebook e o Instagram são as redes, são o playground, e o Twitter é a selva. O Twitter realmente é muito selvagem, é muito hostil. Então, o que você quer? Você quer contar primeiro um caso pra gente, o que você passou? Bom, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre essa cultura do cancelamento, mas eu já cheguei à conclusão, Ludmila, que cancelamento é vida. Cancelamento é a contracultura, cancelamento é jogam, quando você é cancelada, jogam uma luz em você que eles fazem de tudo para que seja uma luz do mal e acaba que você desperta uma legião de pessoas que estavam no silêncio, que curtem o seu trabalho, mas, né, por N motivos ali que a gente super entende, tá quieto, só tá acompanhando. E aí parece que você desperta isso, porque normalmente o cancelamento, existem, né, aqueles cancelamentos porque alguém falou uma bobagem, porque você falou uma bobagem, e obviamente esses cancelamentos você tem que sempre, né, ter o discernimento. Aquela pessoa fala sempre essa bobagem, está sempre falando bobagem, ou foi uma escorregada, como é que é o trabalho dessa pessoa. E se você acha, né, que você falou uma bobagem, você põe a mão ali na consciência e fala, olha, realmente eu errei, eu acho que eu precipitei nisso, naquilo. Agora, normalmente, os cancelamentos, na sua grande maioria, eles são cancelamentos muito covardes, né? Hoje você não vê, muito raramente você vê um cancelamento de esquerdista, de progressista, de petista, você não vê, você só vê um cancelamento vil, né, covarde. A sua grande maioria é na ala da direita, ali no espectro político. Então, de todos os cancelamentos aí, já passei por vários cancelamentos e a audiência só aumenta, eu faço mais amigos, eu tenho mais pessoas me seguindo, eu tenho mais interação com gente interessante. Então, eu acho que eu começo a nossa live falando, eu hoje já descobri, cancelamento é vida. Não é, obviamente, você não vai viver a sua vida querendo ser cancelada, porque é um estresse que incomoda. Você fica ali o tempo todo, seu telefone apitando, as pessoas falando e falando coisas absurdas de você, mentiras. Não é que você vá viver para ser cancelada de propósito para ter uma audiência, embora eu não duvide que algumas pessoas façam isso. O cancelamento, ele traz um estresse grande, ele traz um estresse assim que te afeta fisicamente. Esse meu último cancelamento sobre a racista, né? Quando eu coloquei dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, esse último cancelamento, assim, teve ameaça, eu envolvi a polícia, e depois a gente pode até entrar nesse assunto, mas os valentões aí dos teclados, alguns já estão miando, já estão pedindo desculpa, não é bem assim, eu estava num dia ruim, e eu vou arrancar dinheiro de todos eles, Ludmila. Eu sei esse caminho da roça, há 3 anos que eu já aprendi esse caminho da roça do processo, porque uma coisa, e eu vejo muita gente assim, antes de passar para você, eu vejo muita gente falando assim, mas a direita não é a turma que não gosta de mimimi e fica aí de mimimi. Olha, se me chamar de gorda, feia, velha, apanhou de cubana, gente, eu vou dormir na pia. Agora, calúnia, injúria, difamação, ameaça, isso aí, corrija se eu estiver errada, é lá o 139, não é? O 139 e o 140. Isso tem lei, inclusive aqui nos Estados Unidos, que tem a primeira emenda que protege contra a liberdade de expressão e religiosa e de imprensa, também tem leis contra injúria, calúnia e difamação. Então, eu aprendi o caminho da roça, mas é difícil. Não é difícil, depois eu até passo para as pessoas como é.
eu não deixo mais para trás, pego esse dinheiro, dou todo o dinheiro para os meus queridos. Eu amo demais essa comunidade Jesus Menino em Petrópolis, uma comunidade linda, Ludmila. Alguém passou aqui de Petrópolis, um beijo para Petrópolis, que eles adotam crianças abandonadas que sofreram, que foram vítimas de tentativas de estupro, que a família abandona de todas as idades, tem, enfim... E eles têm despesas enormes lá, de plano de saúde, de luz, enfim. Então, eu vou continuar fazendo isso para que essa gente do mal, para que a gente reverta esse mal no bem. Então, eu acho que hoje ser cancelado é a contracultura. É o que eu acho. Tá certo. Vamos ver se, de repente, no final da live, sobrar um tempinho, você dá o caminho das pedras para o pessoal anotar, procurar a delegacia de crimes digitais, se eles se sentirem que foram vítimas de algum delito, né? Para você dar esse caminho das pedras para o pessoal descobrir, porque muitas vezes esses cancelamentos eles são praticados por perfis fakes, porque as pessoas são covardes, né? Então eles se escondem por trás de um fake para praticar um delito, para que haja essa dificuldade, né, na descoberta da sua identidade. Mas já você, achei já sabe no que interior achou, da né? Bahia. Interior da Bahia já achei. Já achei. Ela tá lá, bateu na portinha. Não foi bem assim. Ai, não sei o quê. A mãe não sabia. Não, é que eu estava num dia ruim. Sinto muito. Eu também não estou num dia bom e agora eu quero seu dinheiro para passar para a caridade. Justamente. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a minha exposição, aqui tentar fazer uma exposição aqui um pouco mais teórica e depois a gente passa para o plano prático, né? O que eu separei aqui de conteúdo para passar para o pessoal. A gente não pode falar de cultura do cancelamento sem falar naquela figura bíblica do bode expiatório, né? A figura do bode expiatório está prevista no livro de Levítico na Bíblia. E lá eles descrevem aquela cultura do sacrifício, né, de um bode era sacrificado, aí um outro bode, esse sim, o bode expiatório, era enviado para o deserto para que ele morresse lá, à míngua, né, era deixado ao relento e acabava morrendo como forma de expiar aqueles pecados do povo de Israel. Então, essa figura do bode expiatório, ela é bíblica, né? Isso existe desde que o mundo é mundo, né? E tá lá. E a Bíblia descreve vários outros episódios de cancelamento, inclusive passando lá para o Novo Testamento, nós temos aquele episódio que é descrito no Evangelho de João, do apedrejamento da mulher adúltera, que Jesus consegue livrar aquela mulher de ser apedrejada. Então, ali, essa cultura do cancelamento, ela é bíblica. E o próprio Jesus Cristo foi o mais cancelado da história, que é a pessoa mais cancelada da história do que Jesus. Então, isso existe desde que o mundo é mundo. A diferença é que hoje nós temos as mídias digitais, nós temos a internet, né? Na época de Jesus não havia internet. Então, hoje as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma, só que por instrumentos, por meios diferentes. Então, até existe uma disposição lá no nosso Código Penal que diz que quando aqueles crimes contra a honra eles forem praticados mediante um meio que possa ser divulgado para muitas pessoas, como, por exemplo, a internet, esses crimes eles têm um aumento na sua pena, justamente porque é uma forma mais covarde, né, da pessoa fazer aquele cancelamento, que seria um dano à honra e à imagem daquela pessoa, do alvo cancelado, né? Então, isso não é de agora, isso é bíblico, isso já tem muito tempo e as coisas só vão acontecendo por outras formas, por outros meios. Então, hoje em dia, a internet, naquela época não tinha internet, né? Não tinha a imprensa como nós temos hoje. Então, para se chegar o cancelamento numa outra comunidade, numa outra cidade, num outro país, aquilo ali levava meses ou anos. Hoje em dia as coisas são absolutamente instantâneas. É questão de 1 segundo, a gente já dá um clique ali, dá um enter e a coisa já vai para o mundo inteiro. Então, hoje em dia, a coisa é muito mais grave. Ela se propaga com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Então, nós temos esse novo problema hoje para enfrentar com as redes sociais, né? Conforme a evolução da sociedade, nós vamos
enxergando novos problemas e novos dilemas. Nós vamos encontrando facilidade por um lado e encontrando novos problemas por outro lado. Então, isso é um problema com o qual nós temos de lidar hoje. E me parece, eu não sei se você vai concordar com a minha impressão, que cada dia mais as pessoas estão mais fracas, mais frágeis, tudo se torna ofensivo e elas vão se tornando cada dia mais intolerantes. E essa intolerância sucessiva, ela vai aumentando, e quanto mais a pessoa se acha tolerante, mais ela vai sendo intolerante com o pensamento do outro. Então você vê que quase todos os cancelamentos que acontecem são por questão de opinião, não são por alguma coisa realmente que a pessoa fez de grave. Então quase todos os cancelamentos que a gente vê eles pairam sob a clave da injustiça. Né? Porque uma coisa é o cara que foi pego batendo num cachorro ou agredindo uma velhinha. Aí esse cara vai ser cancelado com toda a razão. Ele fez uma bobagem monumental, ele vai ter que ser punido por isso. Agora, geralmente os cancelamentos que a gente está vendo são por questões de opinião, questão de posicionamento. Então, tudo hoje em dia está ligado a essa questão da liberdade de expressão e da intolerância que as pessoas têm com o pensamento contrário. Você concorda com esse posicionamento? Não, totalmente, totalmente. Queria deixar um beijo aqui para o Rodrigo, que está aqui na live com a gente, e para o meu outro norte jurídico. Um é você e o meu outro norte jurídico, a doutora Tameia Danelon, está aqui com a gente também. Beijo, Tameia. E são duas mulheres incríveis, né? Vocês duas são maravilhosas e tudo que tem, qualquer treta jurídica, eu falo, eu vou lá nas duas, vou ver o que elas estão falando. Vamos lá aprender. Ludmila, é muito isso. E o problema a internet, ela deu voz, né, para gente, para quem usa a internet com responsabilidade. A internet é uma ferramenta maravilhosa, porque nós agora viramos os próprios verificadores, né? A gente escuta uma notícia, a gente consegue checar, né? Se essa notícia... não, peraí, isso aqui tá meio esquisito, vou checar. Você consegue, a grande mídia, na sua grande maioria progressista e que empurra N narrativas e falácias aí, e hoje eles não têm mais, né, as chaves dos portões aí do monopólio, a gente consegue desmistificar e entender muita coisa sem cair naquela cantilena toda deles. Mas a internet, como você muito bem colocou, ela também tem essa ferramenta amplificadora para o mal também. E essas pessoas... que são chamadas tolerantes, né? Essas que, por exemplo, teve um caso aqui, Ludmila, que eu não sei se você acompanhou, isso já deve ter mais ou menos deve ter uns 2 anos, de um rapaz que foi acusado de estupro numa universidade americana. Ele foi acusado de estupro por uma outra aluna, também da mesma universidade, e a coisa tomou uma proporção gigantesca, assim, o nome do menino estava em todos os jornais, e em 2 semanas o menino foi de aluno A, e era uma universidade grande, aí eu não vou me lembrar o nome da universidade, mas é só fuçarem no Google. Expulso. Ele foi expulso da universidade, ficou com aquele estigma lá né, com a letra escarlate ali de estuprador. E ele sempre disse que ele era inocente, que ele nunca tinha encostado a mão na menina, mas, né, esse movimento aí do hollywoodiano, o Me Too, também encampou ali a menina e disse que as mulheres elas têm a palavra mais forte, que todo mundo tem que acreditar nas mulheres. Sendo que nós vemos dentro desse próprio movimento hipócrita, né, do Me Too, mulheres que ficaram caladas, né, 20 anos e agora resolveram falar depois de famosas, endinheiradas. Eu até tenho um artigo que fala sobre o movimento e que o título é "Você tem 20 anos para tirar a mão daí". Porque quando estava acontecendo, quando estavam em ascensão, né, usando os produtores, predadores sexuais ali que assediavam, ninguém falava um pio.
Mas voltando para o estupro do menino. Ele depois, resumo da ópera, fizeram lá a investigação, ele foi expulso da universidade e algum tempo depois o menino teve que mudar de cidade, o menino teve que mudar de nome, hoje ele tem outro nome. Algum tempo depois, Ludmila, a menina viu a proporção que a coisa tomou e veio a público dizer que era mentira, que o rapaz não tinha estuprado a menina, que ela não imaginava, e foi isso que ela falou, ela não imaginava que teria a proporção que teve. Ou seja, destruiu a vida de um menino, de um adolescente, né, 19, 20 anos, e com que consequências agora? Essa menina não teve consequência nenhuma. O menino, em algum lugar, alguém ainda vai chamá-lo de estuprador. Porque é sempre assim, eles dão uma notinha, né, Amazônia de Bolsonaro pega fogo, Bolsonaro é o novo Nero. Aí, semana que vem, descobrem que o tal incêndio era um incêndio criminoso. Aí coloca uma notinha no rodapé. Descobriram que o incêndio criminoso... A mesma coisa acontece com a vida das pessoas. E esse menino, ele não teve... ele tem marcado isso. E aí, Ludmila, entra num outro assunto, não é num outro assunto, entra numa outra camada que é o seguinte. Isso que acontece, como o caso dessa menina universitária, você acaba prejudicando exatamente as mulheres que são estupradas, as reais vítimas de estupro, as reais vítimas de racismo. Porque se todo mundo é racista, ninguém é. Se todo mundo é nazista, ninguém é. É nesse todo mundo de você usar exatamente esses adjetivos, né, que tem um contexto, todos eles com um contexto histórico, você usar de uma maneira leviana, você coloca exatamente aqueles que são no bolo de gente e eles se misturam, e se todo mundo é, ninguém é. Então, hoje, eu fico pensando, esse movimento que as mulheres, a palavra da mulher tem que ser acreditada. E agora, uma menina dessa que é desmascarada, ou outras que já aconteceram também, mas e aquela que é estuprada? E aquela que um dia lá atrás em Hollywood falou, olha, esse produtor aqui é um predador sexual. E ela foi mandada embora, não conseguiu filme nenhum, hoje está aí em algum lugar, enquanto a estrela do tapete vermelho está lá, ficou calada há 20 anos e agora posa de boa moça, movimentos Me Too, vamos salvar as mulheres. Então, essa cultura, para mim, Ludmila, não é uma cultura só covarde para aquelas pessoas que são atacadas, que são canceladas, mas é uma cultura covarde para quem é realmente vítima de estupro, vítima de racismo, e um desrespeito, sem falar no desrespeito gigantesco com, por exemplo, quem realmente sofreu sob o regime nazista. Hoje, você chamar todo mundo de nazista, você tira a luz de quem realmente sofreu sob esse regime. Então, é uma pena, porque essas pessoas tolerantes, elas não veem que essa intolerância com as pessoas do espectro diferente, espectro ideológico, político delas, afeta exatamente as reais vítimas na sociedade. Exatamente. Você deu um exemplo muito bom sobre as mulheres que acusam os homens de estupro. Então, eu sempre digo que depois que se espalham as penas do travesseiro, você não consegue recolhê-las todas. Sempre vão ficar algumas peninhas ali espalhadas. Então, quem trabalha com esse cancelamento sabe muito bem dessas consequências, que depois que você lança ao vento uma informação, você não consegue recolher depois. Então, você sempre vai fazer um estrago perpétuo. Você pode até tentar corrigir isso futuramente, mas sempre vai ficar
um danozinho que você não vai conseguir recolher. E essas mulheres que acusam os caras de estupro, isso é uma coisa muito covarde, e eu sempre digo que nenhum juiz, falo isso até para os juízes mais novos, nenhum juiz deveria decretar uma prisão com base unicamente na palavra da vítima. Porque nós estamos vendo muitas acusações acontecerem de forma leviana. Mas a gente vê, Ana Paula, isso aí a gente vê todo dia nos processos. É mulher que acusa o homem de estupro porque foi traída, ou porque não aceitou o término do relacionamento, ou porque, sei lá, quer ficar com a guarda das crianças e acaba acusando o cara de alguma coisa. Tem uma série de motivos. Cada processo acontece um motivo diferente. Então, decretar com base unicamente, como única prova, a palavra da vítima, eu considero muito temerário. É muito temerário. E isso acontece até com alguma certa frequência. Mas eu não acho que isso aí seja algo legal de se fazer. E tem uma outra coisa também, Ludmila, que é o seguinte, que é um movimento que eu sei que no Brasil já existe um movimento nesse sentido, mas aqui nos Estados Unidos é um movimento muito grande nas empresas, que é o quê? Esse movimento todo de empoderar, que eu detesto essa palavra, de empoderar a mulher, colocar a mulher num patamar de absolutamente fora de qualquer suspeita, o que está acontecendo? As empresas, muitas empresas aqui, estão deixando de contratar mulheres, porque as mulheres, homens não querem ficar sozinhos com as mulheres, eles não viajam mais em viagens executivas, viagens comerciais dos escritórios e das empresas. Eles não viajam mais sozinhos com as mulheres. Reuniões com as suas secretárias tem que ter uma terceira pessoa. E isso está minando o campo de trabalho das mulheres. As empresas estão preferindo homens, não apenas porque tem uma capacidade intelectual maior ou menor, mas aquele homem que tem a mesma capacidade intelectual do que uma candidata mulher, eles estão contratando homem, porque eles não querem processo contra assédio sexual, porque se a mulher chega e fala, o diretor, o CEO dessa empresa passou a mão nas minhas costas de uma maneira estranha quando eu fui entregar um relatório. Acabou! Acabou! Esse CEO vai estar em todos os jornais no outro dia. Então, esse movimento de falsa ajuda às mulheres está atrapalhando, inclusive, o mercado de trabalho para as mulheres. Justamente. Então, essa lacração, né, ela acaba sendo um tiro no próprio pé, né? Elas acham que estão empoderando as mulheres e acabam prejudicando no final das contas. Acaba havendo um movimento. A toda ação, você vai ter uma reação. Elas não podem achar que essa ação não vai gerar reação nenhuma. Vai haver um movimento social das pessoas que vão querer se defender daquele ataque que elas estão fazendo. Então, isso é natural. Elas mesmas se prejudicam. Eu queria também inserir aqui para o pessoal que está assistindo a live o conceito que eu acho muito importante nessa questão da análise da cultura do cancelamento, que é um conceito da Elizabeth Noelle Neumann, que escreveu um livro chamado Espiral do Silêncio. Qual que é esse conceito? Se não me engano, é da década de 70. Isso não é uma coisa nova, né? Isso já vem já de muito tempo. E seria o seguinte, essa espiral do silêncio seria quando há todo um movimento social tentando calar uma pessoa de forma que ela se sinta ridicularizada ou amedrontada com a reação que ela vai receber se ela disser algo. Então, como ela tem aquele desejo de acolhimento social, ela acaba se calando para não agredir aqueles ouvidos e os corações mais sensíveis e as verdades passam a ser caladas e só fica circulando na sociedade aquelas ideias que são consideradas permitidas. Então, essa ideia da espiral do silêncio, que não é de agora, ela está intimamente ligada a essa questão do cancelamento. Você vê que o cancelador, ele tenta calar opiniões com as quais ele não concorda.
Então, como todo mundo tem medo daquela ridicularização, muita gente acaba mesmo caindo nessa armadilha. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele tem uma frase que é muito, muito significativa, é uma das mais importantes, está até na hora de eu publicar essa frase de novo, ela tem que ser publicada de tempos em tempos, que ele diz que uma vez que o sujeito perde o medo de ser ridicularizado, ele retira a principal arma do seu adversário. Muita gente se cala justamente pelo medo do ridículo, porque ele sabe que ele vai sofrer um cancelamento, ele vai ter dor de cabeça, ele vai se estressar e muita gente não vai compreendê-lo. Mas o que muita gente não entende é que geralmente o cancelamento ele não vai te trazer outros problemas além daqueles que você já tem. Por quê? Quem te cancela já é aquela pessoa que não gosta de você. Quem gosta de você, e sendo aquele cancelamento injusto, essa pessoa vai naturalmente se colocar ao seu lado. Então você, diante de um cancelamento, você na prática, você não perde nada, porque quem não gosta de você vai continuar não gostando e vai se utilizar daquilo ali como porrete para te bater, como ela já faz sempre. E quem gosta de você vai se aproximar de você ainda mais, vai te defender, vai criar uma empatia maior. Você vai, inclusive, aquilo vai te dar uma projeção e outras pessoas vão também passar a te conhecer e a te defender, assim como outras vão passar a te conhecer e elas já não iam gostar de você de qualquer maneira e não gostam mesmo. Então, na prática, o cancelamento ele não faz com que você tenha perdas. Recentemente, teve até aí nesse ambiente do marketing digital, o Ícaro de Carvalho foi cancelado pelo Felipe Neto. O que ele fez? É um cara que já sabe como é que funciona essa dinâmica, fez lá um produto, vendeu pra caramba e se utilizou desse cancelamento para crescer. Que, na verdade, é o que acontece na prática com quem é cancelado injustamente. As pessoas não são tão mais inocentes a ponto de acreditar em tudo que estão ouvindo. As pessoas já têm, hoje em dia, principalmente no Twitter, as pessoas têm aquele senso crítico e compreendem que uma pessoa está sendo injustiçada. Então, ela vai e se coloca automaticamente do seu lado. Então, esses cancelamentos, na prática, as pessoas temem, mas não tem muito o que temer, porque a dinâmica é essa. Quem gosta de você vai ficar mais do seu lado ainda e quem não gosta de você vai utilizar aquilo como porrete. No dia seguinte, já esqueceu porque outra pessoa vai ser cancelada. Né? E tem outra coisa também, Ludmila, que normalmente essa turma do cancelamento é uma turma apenas barulhenta. Eles fazem muito barulho, mas a grande maioria existe. Eu, nesse meu último cancelamento, eu vivi uma experiência de inferno em 4 dias e as próximas 3 semanas depois disso, eu fui do inferno ao céu, assim, porque existe uma maioria silenciosa, sim, eu sou testemunha disso. Eu ganhei 70 mil seguidores em 4 semanas nas minhas redes. A minha caixa inbox, o meu direct do Instagram, das minhas redes todas, assim, as minhas menções, a quantidade de apoio de gente que eu falei, meu Deus, esse cancelamento aqui, eu acho que ele me trouxe muita gente bacana, que acabou se tornando minha amiga, meus amigos, acabou me colocando num projeto com jovens conservadores, porque eles lotaram o meu Instagram, uma coisa assim de 2.000 mensagens em 4, 5 dias, só de jovens, Ludmila, 13, 14, 16, 17, 20 anos, só de jovens. Acabou que essa tempestade toda do último cancelamento levou eu e Mariana a fazermos um projeto sobre os jovens, com os jovens, exatamente para ter um acolhimento. O que você precisa fazer quando você é cancelado? Porque cancelado todo mundo vai ser. Em menor ou maior grau, você vai ser cancelado na escola, você vai ser cancelado na família, na rodinha de amigos. Se você tem uma projeção maior nas redes, você vai ser cancelado nas redes. E o negócio é você entender que existe uma maioria silenciosa, que agora não está tão silenciosa mais, porque as pessoas estão
né, por aqui com essa cultura do cancelamento. E, às vezes, o cancelamento... Por isso que eu comecei falando que o cancelamento é vida, que eu tenho notado, Ludmila, que o cancelamento acaba colocando as pessoas, né, idem vele, idem nole, perto de você. Você acaba tendo um filtro que, de repente, às vezes você não teria esse filtro normalmente, e você acaba trazendo essas pessoas, idem vele, idem nole, que rejeitam e que amam as mesmas coisas que você. Obviamente, não estou falando de azul, amarelo, de sorvete de abacaxi ou de limão. Estou falando das bases, né, dos pilares ali, dos fundamentos, né, das nossas fundações da nossa vida, do nosso cotidiano, dos princípios. E acaba que essas pessoas, você acaba se encontrando com essas pessoas e se tornando mais forte. Então, o que eu sempre falo é que, primeiro, muita gente me pergunta, mas eu tenho medo de falar. Você não precisa falar. Se prepare, que uma hora você vai estar pronto para falar. Você não precisa falar quando você não está pronto para falar. Russell Kirk tem um livro, né, espetacular, a política da prudência, isso, a política da prudência, e que fala exatamente isso. A gente tem que se preparar para a gente falar, a gente tem que se preparar para aguentar isso. E outra coisa, eu tenho um amigo, um padre maravilhoso no Rio, da paróquia que eu sempre vou, e ele sempre, na semana que eu fui cancelada, ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, Ana, o silêncio é uma ajuda ao demônio. O silêncio é uma ajuda ao mal. Então, a gente não tem... Você ficar em silêncio, você está sendo conivente com o mal, que vamos combinar, Ludmila, não estou falando para evangelizar ninguém, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual também. Uma guerra espiritual onde a gente vê que um movimento marxista aí, ele quer o quê? Quer destruir a família, quer destruir o núcleo familiar, quer destruir a religião, quer destruir exatamente essas bases do Ocidente, que são muito fortes. E, sinceramente, Ludmila, são essas bases que continuam fazendo com que a gente seja cancelada e continue de pé. A gente leva, né, dá aquele baque, fica meio chateado, mas a gente continua de pé. E isso que você falou do professor Olavo, isso é fundamental. Você pegar o seu cancelamento e você fazer chacota no sentido, obviamente, né, um cancelamento sério você se explica, mas você não ter medo de ser ridicularizado, eu acho que é uma carta de alforria, eu diria assim, em relação ao pensamento, para você não ficar escravo do medo do cancelamento. É você entender que vai passar, pessoas que pensam como você vão se aproximar e você vai se tornar uma pessoa infinitamente mais forte a cada cancelamento. Você já notou isso? Que a cada cancelamento você se torna uma pessoa mais forte? Eu sou cancelada há 3, 4 anos no Twitter, desde que eu coloquei a história de que atletas trans, que a vida social é muito importante, que a gente respeita a identidade social. Eu sou madrinha de um casamento gay, mas que para o esporte a única identidade que serve é a identidade biológica. Ludmila, eu fui cancelada pesadamente durante uns 4 meses. Hoje, 3 anos depois que começou esse cancelamento, eu tenho pessoas da esquerda que vêm falar comigo assim, olha, eu até discordo de todas as suas opiniões políticas, mas te ouvir, hoje eu entendo, e você está certa. Então, a gente tem que continuar falando, porque quando você tem bons argumentos e você é embasado com a verdade, princípios, né, científicos, estatística, que a direita adora, número também, você não tem como errar. E aquele que te fala que a verdade é relativa, desconfia, porque a verdade não é relativa, a verdade é uma só.
Exatamente. E a verdade é uma só e ela é irresistível. A luz é irresistível. As pessoas vão vir naturalmente porque as pessoas não resistem à verdade quando ela aparece na sua frente. É. Então, quando você é autêntico, quando você está do lado da verdade, você não está pensando em lacrar para conquistar o apreço do coleguinha que te despreza. Não, você está a fim de mostrar a verdade, ainda que todos venham a te desprezar futuramente. Quando isso acontece, quando você se despe dessa necessidade de agradar o próximo, especialmente agradar aquela pessoa que te despreza, porque as pessoas tentam ali obter o apreço daquelas pessoas que estão desprezando. Né? Quando você se despe disso, você passa a buscar apenas a verdade, ainda que você fique sozinho. É até o que o professor Olavo ele sempre explica. Né? O ato de conhecer é um ato solitário. Quando você começa a conhecer as coisas, as pessoas que não conhecem aquilo que você passou a conhecer, elas passam a te rejeitar. Porque você, na frente delas, você passa a ser um reflexo da própria ignorância dessas pessoas. Então, para elas não aceitarem a sua própria ignorância, elas acabam te rejeitando, porque com isso é mais fácil delas aceitarem aquela situação da ignorância. Então, em vez delas evoluírem e aprenderem com você, aqueles mais fracos, eles acabam te rejeitando, porque é mais fácil para eles. Então, você citou aí Tomás de Aquino, né? O idem velho e idem noli. Né? O amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Então, isso me lembrou também um filósofo que sempre fala sobre a questão do bode expiatório, que é René Girard. E o René Girard, ele fala o seguinte, que aqueles que defendem as mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas, eles nem sempre se entendem. Eles sempre podem ter um problema entre eles. Mas aqueles que odeiam as mesmas coisas, esses, no seu ódio, eles vão se entender perfeitamente. O ódio, ele acaba unindo as pessoas, ele é muito forte e ele acaba unindo essas pessoas que odeiam. Então, essa coisa do ódio, a gente tem que compreender muito essa dinâmica, porque são muitas pessoas que vivem sob a clave do ódio e sequer percebem que estão vivendo nessa clave, sequer percebem que estão engolindo veneno e fazendo mal para elas mesmas, porque o alvo do odiador não sente aquilo ali. O odiador é que fica como se ele tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Né? É uma burrice, é uma idiotice, né? Monumental fazer isso. Mas as pessoas fazem isso, elas vivem nessa cultura do linchamento, elas se sentem bem fazendo isso e não percebem que o que elas estão fazendo está fazendo mal para elas próprias. Eu mesmo não lembro qual foi a última vez que eu entrei, por exemplo, numa publicação de alguém para discordar, para tentar ridicularizá-la. Eu fazer isso de livre espontânea vontade. Mas é sempre assim. As pessoas vivem assim. As pessoas vivem, as pessoas não gostam de você, as pessoas querem te cancelar diariamente e as pessoas vivem, é o que você falou, o ódio une e o ódio com ódio dá um ódio maior ainda no sentido de vamos ali cancelar. E essas pessoas parecem que não têm vida, porque estão sempre na sua página, estão sempre falando, aí você bloqueia, cria outro fake. E eu vejo no Twitter, Ludmila, contas verificadas de jornalistas, até esportivos, que não gostam das minhas posições políticas, não me seguem, mas estão o tempo todo falando isso, falando aquilo, pedindo atenção. Aí, eu acho que aí a gente tem que entrar em outro ponto que eu queria muito saber o que você pensa, que o cancelamento, ele também te dá um filtro de você entender o que vale a pena você responder. Se aquela interlocução, se aquele interlocutor vale a pena, porque dependendo de quem está te provocando, você vai jogar luz naquela pessoa. Você vai dar palco, né? O ditado, você vai dar palco. Então, o meu pai me falava muito isso, que o pior que o ódio, o pior que a resposta é a indiferença. E eu já percebi, Ludmila, que muitos dessas continhas de selinho azul do Twitter, muitos me abandonaram.
porque não tem resposta, não reverbera, não vai, eu não vou responder, eu não vou responder. Então, alguém falou assim, o Caio Blinder, é exatamente, o Caio Blinder lá, tá lá em Nova York, não gosta de mim, não gosta do Trump, não gosta da direita, se coloca num pedestal assim... É o blind, né? É o blind. Mas ele está sempre escrevendo artigos sobre a minha pessoa, sobre o Rodrigo Constantino, e falando do americanismo tupiniquim, como se ele fosse mais ou menos americano porque ele votou no Obama, né? Aliás, mais, né? Menos é a gente. E está o tempo todo cutucando e falando. E aí, o que eu faço? Eu, com ele, eu levo na brincadeira. Esses dias eu fiz uma lista das falácias que ele vem falando há 4 anos sobre o governo Trump, que deu tudo errado. Guerra com o Irã, guerra com a China, a economia vai afundar. E aí ele me bloqueou. Então, essa é a interlocução. Eu vou lá, te provoco, mas quando você responde, eu não quero ouvir. Lá, eu não quero ouvir. Então, essa é a turma da intolerância, que é realmente ali... só um lado fala. E eu vejo que numa proporção maior, a imprensa acabou virando isso. A imprensa só cancela, mas não quer ouvir, não quer ver boicote. Quando alguém começa a fazer boicote contra alguma revista, algum veículo, algum jornalista, porque cancelou, porque falou bobagem, aí é o quê? Ataque à liberdade de imprensa, ataque ao jornalista. Mas quando eles fazem, aí tá liberado. Eles te provocam e se você eventualmente responde, eles saem chorando, né? Se vitimizando, né? Com o rabinho entre as pernas, me atacou. Eles provocam e depois eles se vitimizam caso haja uma reação. Então a gente já conhece essa dinâmica, né? Você falou ainda há pouco que sempre você sai mais forte dos cancelamentos. Isso aí me lembrou também aquele princípio do Nassim Taleb, do antifrágil. Geralmente é isso mesmo que acontece, é que nem massa de pão, né? Quanto mais você bate, mais cresce. Então, pode bater à vontade, porque se quando você estiver batendo, se essa agressão for uma agressão injusta, a gente só vai crescer, porque as pessoas vão nos conhecer, vão se colocar ao nosso lado, e a gente vai crescer igual massa de pão. Isso aí é o famoso antifrágil do Taleb, é isso que acontece. Então, essa dinâmica, esses caras simplesmente desconhecem, né? Eles são idiotas. Eles pegam um porrete, saem batendo em todo mundo, né? A gente responde, se responder, cresce, se não responder também vai crescer. A gente vai crescer de qualquer forma. Isso é o princípio do antifrágil. Você cresce qualquer reação que você tenha. Porque você é quem está com a verdade. E quem está com a verdade vai crescer. Você vai passar um perrenguinho ali, vai passar uma raiva e tal, mas no final das contas a gente sabe quem é que vence no final. E não são esses caras. E também a gente tem que sempre deixar bem claro que essa turma do cancelamento, eles nunca cancelam o que você falou. Eles nunca têm um contra-argumento àquilo que você apresentou. É sempre ad hominem, sempre ao mensageiro. Até hoje, eu estou há 3 anos chamando alguém da esquerda, da direita, do centro, A, B, C, preto, branco, amarelo, loiro. Debatam comigo, alguém, por favor, sobre transexuais no esporte feminino. Não é para me chamar de feia, não é para me chamar de magra, velha, é para falar assim... O seu argumento sobre a testosterona endógena está errado, por isso, por isso, por isso. Esse é o tipo de debate que até hoje eu peço e que eu não tenho. A única coisa que eu tenho é o quê? Transfóbica. Não vou debater. Transfóbica. Porque quem não tem argumentos vai atacar a pessoa. Então ninguém tem argumento para rebater o seu argumento. Então, é óbvio que eles vão fugir, vão atacar a sua pessoa e não o seu argumento, porque eles não têm como atacar. Então, vão atacar você e vão sair correndo de fininho, nunca vão aceitar o debate por motivos óbvios. Motivos óbvios, né? Eles não vão se colocar nessa situação de ridicularização que eles sabem
que se eles vierem debater com você, eles vão ser ridicularizados, porque eles não têm argumento. Então, eles usam o ad hominem, que é o ataque, né, à pessoa. Eu estou calculando aqui o Instagram, não sei botar ele para calcular o horário, eu estou calculando aqui por Ele relógio. te avisa, 2 minutos ele te avisa. Qualquer coisa a gente começa a ser salva e a gente começa outra. Tá. É porque eu nunca recebi esse aviso, as outras lives que eu fiz. Eu pelo menos nunca vi. Mas eu estou marcando aqui, ainda falta alguns minutinhos. Eu queria que... Eu ia indicar uma série para o pessoal, na verdade, um capítulo só de uma série, e queria que você não esquecesse de explicar para o pessoal passo a passo, né, de como se persegue, descobre a identidade de alguém que está se escondendo atrás da internet, e para as pessoas correrem atrás disso e não deixarem barato, porque muita gente acaba deixando barato porque dá trabalho. Alguém Você tem falou que procurar aqui, a delegacia. minha amiga querida Dani, meu amor, falou, clica que ele mostra o reloginho. Então, mas é clicar onde? Clicar onde, Dani? Apareceu aqui. Apareceu. Eu cliquei onde está escrito ao vivo, aí apareceu o reloginho aqui. Está em 51 minutos agora. Então, pronto, ó. Tá vendo? Eu aprendendo todo dia. Pois é, já fiz um monte de live, mas não tinha visto esse relógio, porque tem que clicar onde tem o rosinha. Obrigada, Dani. O melhor brownie do Brasil é da Dani. Ludmila, aconteceu há 2 semanas, 10 dias, uma coisa também, ou mais um cancelamento. Eu até comentei nos Pingos nos Is a semana passada com a Kerry Walsh. A Kerry Walsh é tricampeã olímpica só no vôlei de praia. Ela tem 5 Olimpíadas e 4 medalhas. 3 de ouro e 1 de bronze. E ela foi cancelada há 10 dias. E também, como aconteceu comigo, estampou todos os jornais, foi parar na ESPN, porque ela tem 4 filhos pequenos e que estão trancados há 6 meses em casa, e ela começou a questionar o uso da máscara nessa pandemia, que até hoje a gente não sabe o que está funcionando, o que não está. Usa máscara, faz lockdown, os números não caem, tem lugar que você tem um lockdown mais horizontal, funciona. Outro lugar mais vertical, funciona. Ou seja, a gente não sabe nada. É uma crise pandêmica histórica e a gente vê aí a própria OMS, né, que é o órgão que deveria sempre estar nos guiando, usa máscara, depois não usa, depois lockdown. Então, quer dizer, ela foi e questionou nas redes sociais o uso da máscara e disse que ela, aquele dia, tinha saído pela primeira vez sem máscara e comentou alguma coisa também sobre os filhos dela. Ludmila, ela foi cancelada de uma maneira, nós estamos falando de uma atleta que ainda está em atividade, está agora também para classificar para a Olimpíada de Tóquio, americana, patriota, e foi cancelada de uma maneira tão covarde, tão vil. Aí eu entrei em contato com ela também, falei com ela, a gente conversou, ela falou, Ana, eu estou absolutamente chocada com o meu cancelamento, porque eu questionei o uso da máscara, porque a seita do lockdown, ela é complicada, né? E aí ela ficou muito chocada, como ela tinha sido cancelada. Ela, de atleta, modelo, patriota, tricampeã olímpica, ela foi para nobody, para ninguém. Você é ninguém, você merece morrer. Seus filhos, fiquem sem máscara, seus filhos, que todos tomara que todos peguem Covid na sua cara, assim. E aí, depois de vários dias aí sendo canceladas e coitada, sofrendo ali nas redes, ela fez uma postagem que
Eu gostaria muito de deixar essa postagem aqui. Tá no Facebook dela, mas eu não sei as palavras ao certo, mas ela fez uma postagem sobre a águia e o corvo. E que às vezes a águia está voando e o corvo fica em cima da águia pegando carona. Ele não bate asa, ele fica ali voando. Só que tem hora ele fica bicando a águia ali, porque ele quer tentar tirar algum pedaço de carne da águia. A águia não entra em confronto com o corvo. O que ela faz? Ela voa, começa a voar para cima, vai voando, 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 o corvo vai seguindo, voando, 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 até atingir um momento que o corvo não tem mais oxigênio para respirar. Ele desmaia no ar e cai. E aí ela dizendo que ela seria a águia, que os corvos ali em cima dela, que ela ia continuar subindo. Ela ia continuar voando e deixar os corvos sem oxigênio. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. Deixa os ignorantes aí, continua subindo. Quem não merece interlocução, quem não merece a sua palavra, a verdadeira e um debate minimamente intelectualmente honesto, continua subindo. Justamente. E você falou aí que ela, né, do nada, ela se transformou numa pessoa odiada e tudo mais. E uma característica dessa cultura do cancelamento é justamente essa. As pessoas, elas imediatamente se esquecem de todos os feitos anteriores daquela pessoa, né? Por melhor que ela tenha sido, por mais coisas legais que ela tenha feito, por mais contribuições ao debate que ela tenha dado, ela vou escrever o nome dela aqui, que estão me perguntando. Vou escrever. Kerry Walsh. Tá aí. Foi? Foi. Ah, foi. Kerry Walsh. Então, as pessoas imediatamente elas se esquecem de todos os feitos anteriores daquela pessoa. É como se tudo se anulasse, como num passe de mágica, e passe a contar apenas aquela opiniãozinha periférica sobre um assunto meramente secundário, acessório, que dali a 1, 2 dias vai sumir, ninguém mais vai falar naquilo. Então, as pessoas se tornaram insanas. Isso é uma manifestação, claro, de burrice mesmo. Como que a pessoa esquece do dia para a noite uma pessoa que ela admirava até então, essa pessoa que é alvo de admiração, lança uma opinião sobre um assunto qualquer, né? Um assunto acessório, que nem é algo da essência das pessoas, algo que é um cerne, algo acessório, e ela passa a ser odiada por conta de uma opinião acessória. E isso é até um negócio a ser discutido, porque é o seguinte, perceba, não é possível a gente combinar 100% das nossas opiniões com quem quer que seja. Provavelmente você não combina 100% das suas opiniões nem com seu marido, nem com a sua mãe, nem com seu irmão, né? Que dirá com todas as pessoas que nos rodeiam. A gente vai discordar, vez ou outra, de alguns posicionamentos sobre alguns assuntos. É assim que funciona. Né? Então, é uma manifestação de burrice, de intolerância. Essas pessoas não estão preparadas para viver em sociedade. Então, se elas não toleram uma mínima discordância em um ponto periférico, elas não podem viver em sociedade. Essas sim, essas têm que ficar em casa. Fique em casa, você não pode ir para a rua. Você não tem como viver em sociedade, lamento. Para essas pessoas serve o fique em casa. Fique em casa, né? Imagina casar com uma pessoa dessa, namorar com uma pessoa dessa. É insuportável. Insuportável. Esse cara aqui, ó, Reagan, que todo mundo sabe, né? Que eu adoro. Ele tem uma frase, Ludmila, que ele falava o seguinte: se você concorda 80% do tempo com uma pessoa, essa pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% traidor. Exatamente. Mas aí já embolaram, colocaram ela já como trumpista, já colocaram política no meio. E coitada, foi cancelada de uma maneira muito covarde. Ana Paula, vamos encerrar aqui, vamos abrir outra? Faltam 30 segundos. Vamos continuar lá. Aqui, pessoal, vamos continuar.